recebeu algo tão grande de Deus, que hoje, irmãos, ela é casada com um pastor auxiliar dessa igreja. Eu vou chamar aqui o pastor Alair. Ele também preparou algo. Ele vai estar compartilhando. E em todo o processo existe a parte do pastor. Em todo o processo existe a parte da igreja. Mas nesse processo eu preciso também dizer que existe a parte pessoal. Eu vi a irmã Delcia estabelecendo alvos e dizendo eu quero. Quando a pessoa diz eu quero e abre o coração, Deus faz o resto. E ela abriu o seu coração. Por isso ela está aqui com vida restaurada e sendo bênção nesta igreja. Amém? O pastor aí vai falar, mas fica aqui do ladinho dele, porque a gente orou tanto, não foi? Para que Deus providenciasse essa união. E hoje é importante estar juntinho. Você vê que Deus trabalha, né? Foi muito difícil, mas para Deus nada é impossível, né? E graças a Deus, hoje eu tenho minha esposa, ela está do meu lado. Se eu sou um homem de Deus, porque do meu lado está uma mulher de Deus que tem me ajudado. Porque é o que eu sempre falo. O homem de Deus, para que o ministério dele vai se fluir, a esposa tem que estar do lado. Não adianta estar ao contrário. Eu só tenho que agradecer a Deus e agradecer ao pastor Rodrigo, exatamente por causa ele trabalhou, lapidou, para que hoje entregasse essa bênção. Obrigado, agradeço. Amém. Surpresa. Gente, vocês estão vendo esse aqui, é pequenininho, mas esse aqui simboliza o mundo. E a palavra de Deus diz que muitos são chamados e também muitos são escolhidos. Deus chama muitos e também escolhe muitos. Talvez muitos que são chamados, ele desiste. Aí ele não quer ouvir o chamado. Mas quando Deus escolhe, não tem jeito. Amém? Amém. E essa homenagem aqui ao pastor Rodrigo, eu quero dizer para o senhor que nesse mundo tão grande, o senhor faz parte do pequeno. Porque o senhor sozinho não pode. Porque Jesus disse, ide. Ele deu uma ordem para todo, não só para pastor, não só para obreiro, para ninguém, foi para todo mundo, e de pregar o evangelho, né, aos confins da terra. E o pastor Rodrigo, ele tem feito isso. Por isso, eu agradeço a Deus que nós estamos aqui numa igreja missionária, uma igreja que nós temos um pastor que ele leva a palavra de Deus. Por isso, pastor Rodrigo, eu quero entregar para o senhor, em nome da igreja, porque aqui, nesse grupo tão grande aqui está o senhor também. Amém. Amém? Que Deus possa continuamente te abençoando. Glória a Deus. Irmãos, eu quero que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque eu tenho uma carta muito grande. Muito grande. Essa carta aqui foi a pastora Vanessa que fez, e ela, devido à agenda, hoje ela não poderia estar aqui. E ela me pediu que eu lesse essa carta para a igreja. E essa igreja, ele se representa ao pastor Rodrigo.
Porque uma igreja, para poder ela avançar, tem que ter um pastor que tem um fundamento, que tem história para contar. Eu quero que vocês prestem bem atenção, que eu vou ler essa carta aqui, vocês vão entender, eu nem vou falar não. Ok. Como falar da Pentecostal Fire? Uma igreja com um coração missionário, sem lembrar do homem que recebeu o sonho e a revelação desse lindo projeto de Deus para abençoar vidas. Nosso amado pastor Rodrigo Montenegro. Quero testemunhar desse bom soldado de Cristo, trazendo à vossa memória aquilo que vos traz a esperança. Por amor aos gentios, Deus comissionou Paulo a fim de que muitos fossem alcançados. Esse também é o sonho do pastor Rodrigo. Assim como Paulo, ele foi comissionado por Deus. Assim começou a sua história. Com 18 anos, foi separado para o diaconato e se tornou dirigente de congregação. Com 19 anos, foi consagrado a evangelista. E aos 20 anos, casou com a missionária pastora Vanessa e foi para Recife servir-se do pastor tempo integral da Igreja Missionária Canaã. Após um tempo, voltou para Brasília, onde durante um ano dirigiu uma igreja no Lago Paranoá, um lugar que ninguém se dispunha a liderar, pois era um local difícil, mas com o pastor Rodrigo, tudo é maravilha. Só vitória. Sempre está disposto a sacrificar por amor a Deus. Aos 22 anos, no ano de 2001, recebeu o chamado para os Estados Unidos e veio ser cooperador na Assembleia de Deus em Orlando. Devido à sua submissão e amor à obra, o pastor presidente foi tocado pelo Senhor para consagrá-lo a pastor em 2002. Depois desta consagração, Deus usou vários profetas dizendo que a partir daquele dia ele não trabalharia mais para o homem, pois sim, colocaria em tempo integral na obra de Deus. Logo após, em 2004, aos 25 anos, Deus cria uma situação e o leva de volta a Recife como pastor integral, onde realizou uma grande obra. Em apenas 3 anos, o número de membros cresceu sobrenaturalmente, chegando a ter 400 pessoas em um culto. Durante esse período, abriu 4 congregações no total, e a igreja ficou muito envolvida no evangelismo, marcha para Jesus, assistência social, atividade para ganhar almas e um trabalho aprovado por Deus. Aos 28 anos, Deus ordena que ele volte para os Estados Unidos. Os gêmeos americanos estavam com 3 anos, Débora com 6 anos. Deus abre as portas de uma maneira sobrenatural e ele e sua família voltam para obedecer ao chamado. Chegando aqui, nada ocorre como o previsto, mas Deus está no controle e logo providencia a viúva para sustentar Elias. Uma querida irmã liga para eles e oferece o seu apartamento e o seu carro para a sua família usarem e morarem por um ano, pois Deus lhe disse que depois disso ele os abençoaria sobremaneiramente.
Esse apartamento ficava justamente em Jacksonville, onde o pastor Rodrigo jamais imaginaria. Em maio de 2007, o pastor Rodrigo Montenegro inicia esta obra pela fé, sem ajuda de nenhum ministério, sem ter trabalho para servir de apoio, mas para pregar sobre fé, precisamos ter história de fé. Deus estava fazendo a história desse homem que entregou toda a sua juventude a Deus. O tempo foi passando e logo a Pentecostal Fire completa 8 anos na presença de Deus, debaixo das mãos onipotentes. O pastor Rodrigo pode dizer e orar como Paulo disse em Filipenses 3:7-16. Desde que me tornei ministro, pelo dom da graça de Deus, a mim concedido pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer toda a administração desse mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes, autoridade nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. Portanto, peço-lhe que não se desanime por causa das minhas tribulações, eu e seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família no céu e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com o poder por meio do Espírito. Há uma simbologia muito importante para a Pentecostal Fire nesse aniversário de 8 anos. No hebraico, o número 8 fala de superabundar. O número 8 é um número superabundante. Deus fará superabundar essa casa de amor, perdão, graça, conhecimento, revelação, prosperidade, dons, fruto, salvação de alma, esta associada com a ressurreição e a regeneração e o início de uma nova ordem. Haverá muitos batismos e muitas vidas libertas das cadeias. Um novo tempo na vida da Pentecostal Fire. O 08 deitado representa a eternidade e em pé representa a ressurreição. Esta igreja está debaixo de um Deus eterno e vivo, operando Ele, quem impedirá. O número 8 revela a eleição de Davi. Era o 8º filho. O número 8 revela que Deus purifica a casa dele, como se purificava o leproso no 8º dia. O número 8 fala da igreja, dá a Deus as primícias de sua vida, pois as primícias eram trazidas no 8º dia. O número 8 fala de uma revelação muito especial de Cristo para a igreja. A transfiguração se deu no 8º dia. Lucas 9:2. Cristo ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana, que pode ser visto também como o 8º dia. Prepare-se, Pentecostal Fire. Esse 8º aniversário é um selo de aprovação de Deus sobre a igreja, sobre a vida daquele que Deus
constituiu sobre ela. Parabéns, pastor Rodrigo. Tudo isso foi realizado porque Deus é soberano e também porque você, ao ouvir o chamado de Deus dizendo: como ouvirão se não há quem pregue? Disse assim, chamando e respondendo: eis-me aqui, envia-me. Não podemos deixar de falar também da pastora Vanessa, mulher de Deus, de oração, valorosa, ajudadora, ousada no Senhor, que tem estado lado a lado do pastor Rodrigo todos esse ano, e não impediu que o chamado em sua vida se cumprisse, mas pelo contrário, corajosamente aceitou o chamado e tem sido coluna fundamental na família, no ministério do nosso pastor Rodrigo Montenegro.